O time do Novo Horizontino, tecnicamente, é um time horroroso. É meio de tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. É por isso que não passou com sustos. Porque o Corinthians jogou mal, jogou para ser eliminado se fosse um time de Série A, mais ou menos, por exemplo. Mas, né, ganhou no finalzinho na individualidade. O Corinthians, no coletivo, muito mal, né? O técnico Dorival Júnior insiste em alguns erros que me preocupam bastante. O Dorival falou que espera a chegada, né, de reforços em breve, né? Ele disse aqui, o Dorival já sabe, até porque vocês perguntaram aí no chat, tá? Deixa o like aqui. O Dorival já sabe que a chance do Yuri Alberto deixar o Corinthians é muito grande, tá? O Wolverhampton da Inglaterra, que é o time, né, que o técnico Vitor Pereira comanda, está realmente interessado no Yuri Alberto. A informação do craque Neto é verdade. Aí os valores da proposta não tenho, mas o Neto disse que são 35 milhões de euros. Estamos falando em mais de 200 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians ficaria com metade, né? E 122 milhões, algo assim. Que o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, né? Os outros 50% é do Zenit. Pertencem ao Zenit. E o Dorival, sabendo disso, que é um centroavante, né? Se o Yuri ficar, a ideia é trazer um centroavante ali de bom nível, mas nada, né, midiático, nenhuma estrela, né, por exemplo. Mas se o Yuri sair, e como ele está sendo avisado que a chance é grande, aí a ideia é contratar um jogador top de linha. E a patrocinadora master do Corinthians já se colocou à disposição. Só que existe muita coisa. O Augusto Melo deve sair. O Augusto saindo, quem assume é o Osmar Stabile. E a patrocinadora deve ficar. E a patrocinadora quer, né, ajudar o Corinthians a trazer um camisa 9. Um camisa 9 interessa para eles. Eles gostam disso, curtiram o Memphis. Então já se colocaram à disposição para ajudar, seja quem for o presidente, a trazer um camisa 9 midiático. De novo, voltamos nessa história do midiático. Corinthians entra em campo mais uma vez no esquema 4-1-4-1. Meus amigos, isso me preocupa muito, tá? Nós temos aí uma divisão de culpas pelo futebol ruim do Corinthians. E não adianta, né, também vir aqui, classificou, temos que comemorar. Abaixa a bola, tá? Comemorar, eu já comemoro a hora que eu quero, quando eu quero, já comemorei ali, já fiz assim. Agora é a hora da realidade, entendeu? Ou então você quer viver de ilusão, vai para outro canal. Lá tem um monte de ilusão nos outros canais. Que eu fico, desculpa, porque eu fico bravo, velho, com a atuação do Corinthians. Esse Novo Horizontino é meio de tabela de Série B, e se fosse um time bom, a gente tinha perdido o jogo hoje. Sério. Se fosse um time melhorzinho tecnicamente, a gente tinha perdido. Aliás, foram 2 chances de gol no primeiro tempo do Novo Horizontino, que jogou melhor a primeira etapa, marcou alto, roubou bolas do Corinthians. Foi uma vergonha o que eu vi hoje na Neoquímica Arena. O Novo Horizontino, no primeiro tempo, subiu um pouco a marcação. Aliás, subiu um pouco, não. O Novo Horizontino marcou alto os 25 minutos iniciais do jogo. A zaga do Corinthians dando bico para frente, bico para o lado. E aí o Novo Horizontino marcou alto, roubou bolas, teve 2 oportunidades, chegou 38 minutos do primeiro tempo, morreu. Se o Novo Horizontino fosse um time de Série A, com preparo físico e com algum outro jogador ali melhor tecnicamente na frente, se tivesse aquele Robson que estava no Campeonato Paulista, a gente ia perder esse jogo. É porque eles não tinham qualidade. O Novo Horizontino cansou no início do primeiro tempo e eu pensei comigo, vamos classificar por causa disso. Até comentei com um amigo meu, o Novo Horizontino cansou. E aí não completei para ele, mas na minha análise já pensei, no segundo tempo vão voltar mais mortos, o Corinthians vai parecer que melhorou, mas não é que o Corinthians melhorou no segundo tempo.
O Novo Horizontino que cansou. O Novo Horizontino, no segundo tempo, não aguentou, né, a pressão, nenhum time vai aguentar, ainda mais time de Série B, aguentar marcar alto como marcou o Novo Horizontino no primeiro tempo. O Novo Horizontino foi mais rápido, as linhas subiam mais, até o lateral do Novo Horizontino passava do meio campo, os laterais do Corinthians não, porque um não é lateral, e o outro, quando passa numa nhaca tremenda. E aí, meu amigo, o Corinthians entra em campo com o mesmo esquema do Novo Horizontino, ou o Novo Horizontino entra em campo com o mesmo esquema do Corinthians. Na verdade, as duas equipes jogaram no 4-1-4-1. As duas equipes jogaram no 4-1-4-1. Bateu, né, linha com linha, enfim. Foi um jogo horroroso, um jogo de dar sono, mas nem susto a gente tomou no segundo tempo. A gente não fez nada, não levou muitos sustos. Foi um jogo horroroso, não teve nenhum susto para acordar. Ai, meu Deus, não, o jogo foi ruim. O jogo foi horroroso, tá? Só que é o seguinte, o time grande é o Corinthians. Quem joga em casa é o Corinthians. Quem joga em casa é o Corinthians. Então, meu... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do jornalista esportivo Samir Carvalho, analisando aí a partida do Corinthians contra o Mirassol na Neoquímica Arena ontem às 9h30 da noite. Que jogo horrível! Um jogo que dá preguiça de você assistir. E se tiver problema cardíaco, a pessoa se infarta, porque Corinthians não tá jogando nada dentro do esquema tático aí do Dorival Júnior, 4-1-4-1. Rapaz, Corinthians tá mal, hein? Você assiste o jogo, você dá sono o tempo todo. Corinthians não jogou nada ontem. Parece que quem tava jogando em casa e era o time grande era o Mirassol, sendo que o Mirassol é time de meio de tabela da Série B. Se o Corinthians tivesse jogado com o time da Série A, teria perdido o jogo, porque jogou nada, muito mal. Começando pra mim, foi péssimo. Ontem o Kaká jogou nada. Kaká não jogou nada. Breno Bidon, pra mim também não jogou nada. Igor Coronado, pra mim não jogou nada. Romero, outro jogador que não colocou o pé na bola. Maicon, tá acontecendo uma coisa com o Maicon, não tô entendendo. O Maicon não tá jogando nada em qualquer jogo que ele esteja participando. O Maicon tá completamente perdido em campo. Então, vários jogadores do Corinthians não colocaram o pé na bola. E essa vitória do Corinthians, aos 47 minutos, por 1-0, foi um extremo oportunismo de Yuri Alberto. Recebeu, cortou e bateu, fazendo Corinthians 1-0. O Novo Horizontino, ele tá jogando com as linhas altas, com a linha avançada, pressionando o Corinthians. O Corinthians estava batendo de tudo enquanto é jeito para frente, para o lado, para se defender. Me parece que cansou o Novo Horizontino, né, e o Corinthians ganhou o jogo porque melhorou. Não, o Corinthians melhorou nada, quem cansou foi o Novo Horizontino. Mas se o Corinthians enfrentar um time da Série A, tecnicamente um pouco mais qualificado, o Corinthians não vai longe na Copa do Brasil. Classificou? Aí muita gente fala, mas o importante é ganhar, o importante é passar. Não é bem assim, porque vai acontecer de enfrentar um time de Série A e o Corinthians vai dançar. Classificou para as oitavas da Copa do Brasil, vai ganhar aí em torno de quase 4 milhões de reais, uma boa grana para um time que está extremamente endividado. Corinthians, algumas coisas a gente observa em jogos do Corinthians, o que mostra que o Corinthians precisa de contratação o quanto antes possível. Corinthians tem que ir ao mercado obrigatoriamente, ao meio desse caos político, e fazer contratação. A janela se abre agora, daqui um mês e pouquinho, e abre a janela para contratação. Mas o Wolverhampton está interessado no centroavante corintiano Yuri Alberto, né? Craque Neto falou ontem, Samir Carvalho repercutiu, e eu estou reagindo aos comentários. Só detalhe, 35 milhões vai girar em torno de 200 milhões, né? Mas Corinthians só tem 50%, então o Corinthians não vai pegar esses 200 milhões. O Corinthians vai pegar em torno aí de 100 milhões para contratar um outro atacante.
A Esporte da Sorte é uma patrocinadora, mesmo o Augusto Melo sendo impeachmentado na segunda-feira, que eu acho que vai ser, segunda-feira, dia 26, é dia da votação do impeachment do Augusto. Vai ser por quê? Porque tem várias coisas aí que tá errada. E aí ele corre seríssimo risco de ser impeachmentado. Mesmo assim, a Esporte da Sorte vai continuar no Corinthians, que a Esporte da Sorte é um patrocínio do Corinthians, não do Augusto Melo. E quando o Corinthians se fala em jogador medalhão mediático, a Esporte da Sorte se interessa. Por exemplo, o Memphis foi uma estratégia da Esporte da Sorte e deu muito certo. É um cara que rende em todos os sentidos pro Corinthians, pra Esporte da Sorte. Então, se o Roberto sair, a Esporte da Sorte precisa contratar um jogador medalhão, ou até mais, um jogador midiático, jogador para chegar e vestir a 9 e ser aí o titular absoluto, né? Como o Yuri Alberto é titular absoluto. Então, o Corinthians está no mercado aí, analisando as propostas, né? Falou recentemente está falando do Sport de Portugal, né? Então, o West Ham, vários times aí. Só sei que o Roberto, pra mim, com essa fase que ele tá vivendo, com esse aproveitamento que ele tá tendo desde o ano passado, esse ano de 2025 é o último ano de Yuri Roberto. Ele vai deixar o Corinthians. Ele vai deixar o Corinthians e a situação vai piorar. E muito. Porque o Dorival Júnior tá sofrendo para escalar esse Corinthians. Dorival Júnior tá sofrendo, porque é um Corinthians que não consegue jogar de forma nenhuma. Tá tendo muita dificuldade, o jogo do Corinthians é feio, o jogo é horroroso. É ridículo você ver um Corinthians com um time morto em campo, cansado, né, destroçado. Um time que não tem jogada, um time que não sabe jogar coletivamente, não sabe jogar agrupado. É um time perdido em campo. Sinceramente, o Corinthians não vai muito longe na Copa do Brasil jogando como está, né? E no final de semana tem o Atlético Mineiro na Arena MRV, esse gramado sintético. O Corinthians corre sério risco de perder lá se jogar como jogou ontem. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir que deixem um comentário, o like e a inscrição. Obrigado!